Major, obrigada por sua presença aqui no Jornal das 18. Começo lhe perguntando se é verdade que as instalações do gabinete do premier Benjamin Netanyahu foram atingidas por mísseis iranianos. Quem disse isso foi a agência AFP logo de manhã e eu queria ouvir o senhor sobre isso. Antes de mais nada, uma boa tarde no Brasil, uma boa noite aqui. É sempre um prazer estar com vocês, Guga, Natuza, muito obrigado pelo convite. Eu, logicamente, não vou entrar em detalhes de alvos que foram atingidos aqui no território israelense. O que eu posso dizer para vocês é que o Irã visa atacar alvos civis. Todos os alvos que foram atacados aqui em Israel são alvos civis que, nesses ataques, infelizmente, dezenas de civis ficaram feridos e pelo menos 10 pessoas morreram nesses ataques. Eu tive ontem em Tel Aviv, pude mostrar nas minhas redes sociais, inclusive, cerca de 40 prédios que foram danificados. É uma zona totalmente urbana, uma zona residencial, tem até um parquinho de diversão para crianças ali. E, inclusive, ontem também outro míssil caiu numa cidade perto de Jerusalém, atingindo uma família inteira que estava numa sinagoga. Dezenas de casas foram danificadas, 9 pessoas morreram nesse ataque. O Irã também atingiu uma outra cidade no sul de Israel, uma zona urbana mais uma vez. Essa é a diferença entre um Estado democrático de direito, que é o Estado de Israel, que visa somente alvos militares de forma precisa e cirúrgica para atacar os mísseis iranianos que estão direcionados ao território de Israel, para atacar os líderes do Irã que planejam o fim do Estado de Israel, e um regime terrorista que tem como ideal a eliminação do Estado de Israel do mapa e visa atacar civis aqui no território de Israel. Guga? Major, é o Guga aqui, obrigado por estar aqui conosco. Major, uma escola foi alvejada no Irã e a ONU classificou como, eu leio até aqui, como esse bombardeio contra uma escola primária no Irã como uma grave violação da lei humanitária. Foram mais de 100 crianças que morreram nesse bombardeio, segundo as Nações Unidas. Não está claro se foi Israel ou Estados Unidos, mas o fato é que nessas ações, tanto americanas quanto israelenses, têm morrido também civis dentro do território iraniano. E assim como morreram civis dentro do território libanês, morreu uma jornalista muito conhecida no Líbano nos bombardeios israelenses hoje. Então, o senhor falou que tem essa diferença, mas o fato é que estão sendo mortos civis do outro lado. Como o senhor explicaria isso que aconteceu na escola em Minab, no Irã, com essas crianças todas mortas? É uma ótima pergunta e uma ótima oportunidade para explicar. Só é importante dizer, você disse que morreram civis no Irã, morreram civis no Líbano. Importante citar também, Guga, que morreram civis também em Israel. A grande diferença é que todos os civis que morrem no Líbano e os civis que morrem no Irã, eles não são alvos do exército israelense. Todos os alvos do exército israelense são alvos militares, são mísseis que estão direcionados a Israel, são terroristas, são líderes do regime terrorista que planejam o fim do Estado de Israel. E, por outro lado, os civis que morrem em Israel são os alvos do regime iraniano. Os mísseis balísticos lançados pelo Irã são mísseis com alta precisão, são mísseis cirúrgicos que, infelizmente, o Irã visa atacar zonas urbanas, zonas residenciais. Sobre a questão da escola, Guga, como você citou, realmente é importante deixar, antes de mais nada, muito claro. Todos os civis que pagam o preço da guerra, isso é uma tragédia. Infelizmente, grupos terroristas, regimes terroristas utilizam isso como uma estratégia. Mas é muito importante deixar muito claro. Da mesma forma como não podemos confiar nos números que são passados pelo Hamas na faixa de Gaza, não podemos acreditar nos números que são passados pelo regime iraniano, pela Guarda Revolucionária do Irã. É a mesma Guarda Revolucionária que cortou a internet do país para assassinar cerca de 30 mil civis da sua própria população. Então, nós não podemos fazer com que as informações de dentro do Irã não chegue ao resto do mundo, porque a Guarda Revolucionária corta a internet, mas as informações de dentro do Irã chegam para fora
para a comunidade internacional a partir da mesma guarda revolucionária que assassina seus civis, que eles não têm nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com o direito internacional. O que eu posso deixar muito claro é que o exército israelense não atuava nessa localidade da escola, mas da mesma forma nós não sabemos se as imagens são imagens atuais, nós não sabemos se são imagens do Irã ou de outras localidades, nós não sabemos se tinha algum alvo militar naquela localidade. Eu posso deixar muito claro que todos os alvos que são atingidos pelo exército de Israel e tem acusações que teve alguma irregularidade nas ações de Israel, o exército de Israel checa, verifica todas essas acusações. Não é mais, precisamos ter muita cautela, e é exatamente o que eu peço para vocês. Guga, com certeza você vai lembrar que no começo da guerra na faixa de Gaza, depois de 2 semanas, ainda no mês de outubro de 2023, foi atingido o hospital na faixa de Gaza, o Hospital El Ali, que fica no norte da faixa de Gaza. No mesmo momento, o Hamas acusou Israel de ter assassinado centenas, cerca de 500 pessoas ali no hospital. Infelizmente, muitas foi propagada a informação do Hamas. Israel foi acusado de ter feito o ataque no hospital. Hoje todos nós sabemos que foi um míssil da Jihad Islâmica que foi lançado de um cemitério atrás do hospital, falhou e caiu no hospital. Nós precisamos ter muita cautela antes de propagar informações baseadas no regime terrorista como o regime iraniano. Major Rosenstein, o Guga tem uma última pergunta para o senhor. Não, só rapidamente, é importante lembrar que no caso do Líbano, civis mortos são falados por um governo que é opositor ao Hezbollah no Líbano, o governo do Nawaf Salam dentro do Líbano, e Israel bombardeia Darya, que é uma região densamente povoada, e os civis mortos, insisto, são falados pelo governo libanês, que não é o Hezbollah, é opositor ao Hezbollah. E sobre Gaza, lembrando que há dezenas de milhares de mortos, inclusive uma menina de 6 anos, a Hindi Rajab, que é tema de um filme que concorre ao Oscar. Mas só voltando, qual é o objetivo final de Israel nessa guerra? É mudança de regime no Irã? É só enfraquecer a questão dos mísseis balísticos do Irã? O programa nuclear, convenhamos, em junho, Israel e Estados Unidos não obliteraram, mas realmente fizeram atrasar anos o programa nuclear, então naturalmente não é o objetivo, tanto que não tem sido alvejado nesse momento. É a questão dos mísseis balísticos iranianos ou é a mudança do regime, Major? Eu vou responder a sua pergunta, Guga, mas eu não posso deixar de falar sobre o seu primeiro comentário. Eu vou fazer isso de uma forma bem breve. Realmente, eu não disse que não tem civis que pagam o preço da guerra. Isso é uma tragédia. Para o Hamas, se vocês perguntarem ao porta-voz do Hamas sobre civis que morrem em Israel, para eles isso faz parte da estratégia. Inclusive os civis da faixa de Gaza, os civis do Líbano, faz parte da estratégia do Hezbollah, da estratégia do Hamas. Isso é uma tragédia. Os civis não são nossos alvos. O fato de ter civis que morrem em guerra, isso não faz com que os ataques israelenses sejam ataques ilegais. Civis, infelizmente, morrem em guerra. A pergunta é se o ataque tem como alvo os civis ou se o ataque é desproporcional. Nós podemos depois fazer uma entrevista somente sobre a questão da proporcionalidade. Infelizmente, não temos tempo para isso. Eu quero falar sobre sua pergunta em relação aos objetivos da guerra. É uma pergunta muito importante, porque o Irã, nesse momento, ele representa uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. Essa ameaça é baseada em 3 fontes. Primeira, são os mísseis balísticos do Irã. O Irã tem, nesse momento, ou tinha até 48 horas atrás, 2.500 mísseis balísticos direcionados a Israel e estava com planos para aumentar para 8.000 até 2027. A segunda fonte de ameaça do Irã para Israel é o programa nuclear iraniano, que o Irã começou a consertar todos os danos que foram feitos na Guerra dos 12 Dias, há 6 meses atrás. E a terceira ameaça do Irã são os proxies iranianos aqui na região. Vocês sabem, o Estado de Israel não faz fronteira com o Irã, só que o Irã fez fronteira com Israel através do Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis no Iêmen. Então, nós não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tem as armas mais perigosas do mundo. Nós costumamos a falar, ou muitas pessoas falam até erroneamente, que o maior perigo do Irã é o programa nuclear. Mas isso
isso não necessariamente é verdade. A maior ameaça do Irã para Israel, e eu diria para o mundo, são os mísseis balísticos do Irã. Um míssil balístico desse do Irã, ele tem capacidade de destruir um bairro inteiro. Um míssil que caiu em Tel Aviv destruiu 40 prédios. E o Irã já lançou em direção a Israel centenas de mísseis. 90% foram interceptados pela nossa defesa aérea. Mas, infelizmente, pelo menos 3 mísseis caíram, se explodiram aqui no território de Israel e nós conseguimos ver os danos que esses mísseis podem trazer. Esses mísseis carregam entre 500 quilos até 1 tonelada de explosivos. E nós não podemos permitir que o Irã tenha 8 mil mísseis. Imaginem o Irã, nesse momento, com 8 mil mísseis em suas mãos. Imaginem se o Irã tivesse, nesse momento, uma bomba atômica. Nós não podemos permitir que o Irã continue sendo uma ameaça para o Oriente Médio. Eu sei que o nosso tempo é muito breve, mas se vocês me permitem mais 30 segundos, eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que essa guerra não é somente entre Israel e Estados Unidos de um lado e o regime iraniano do outro lado. Essa é uma guerra de valores. O que está em jogo são os valores de extremismo islâmico, os valores da jihad, os valores da destruição que são representados pelo Irã, e, por outro lado, os valores democráticos, os valores de liberdade, os valores de equidade que são representados pelo mundo ocidental, por Israel e pelos Estados Unidos. Agora, cada um decide em que lado quer estar. Se quer estar do lado do extremismo e da destruição ou do lado da liberdade e da democracia. Major Rosenstein, muito obrigada pela sua participação. Guga, obrigada também por me acompanhar nessa entrevista.